Olá, pessoal, bom dia. Vamos para mais uma leitura do nosso livro, O Caçador de Pipa. Espero que esteja tudo bem com vocês, que vocês estejam na santa paz de Deus. Vamos lá. A perspectiva da paternidade desencadeou um turbilhão de emoções em mim. Descobri que era uma coisa amedrontadora, revigorante, desafiadora e animadora, tudo ao mesmo tempo. Ponderei que espécie de pai eu seria. Queria ser exatamente como Baba, porém ao mesmo tempo nem um pouco igual a ele. Contudo, um ano se passou e nada aconteceu. A cada ciclo menstrual, Soraya se sentia mais frustrada, mais impaciente, mais irritável. Àquela altura, as insinuações inicialmente sutis de Kala Jamila já eram explícitas. Codega. E então? Quando nós vamos cantar Alahô para meu pequeno Nawasa. O general sempre um pasto, nunca deu palpites. Isso significaria aludir a um ato sexual entre a filha e um homem, mesmo que o homem em questão fosse casado com ela há mais de 4 anos. Mas seus olhos se mostravam interessados quando Kala Jamila nos provocava com a história sobre um bebê. Às vezes demora um pouco, eu disse a Soraya uma noite. 1 ano não é pouco, Ami, replicou ela numa voz tensa. Nada característica. Algo está errado, tenho certeza. Então vamos consultar um médico. O Dr. Rosen, um homem de barriga redonda, rosto rechuchudo e dentes pequenos e simétricos, falava com um leve sotaque da Europa Oriental, algo remotamente eslávico. Era apaixonado por trens. O consultório dele era um repleto de livros de histórias das ferrovias, miniaturas de locomotivas, pinturas de trens correndo em trilhos, em montanhas verdes e por cima de pontes. Um cartaz acima de sua mesa dizia: "A vida é um trem. Bem-vindo a bordo." Ele expôs um plano para nós. Primeiro, eu faria um exame. Com os homens é mais fácil, explicou, tamborilando com os dedos na mesa de mogno. O encanamento dos homens é como a cabeça deles, simples, com poucas surpresas. As damas, por outro lado, bem, Deus pensou muito para fazer vocês. Cogitei se ele contava aquela história em encanamento para todos os casais. História de encanamento. Sorte a sua, comentou Soraya. O Dr. Rosen deu risadas. Faltaram alguns detalhes para ser autêntica. Ele me deu uma lâmina de laboratório e um jarro de plástico, entregando a Soraya um pedido para alguns exames de sangue de rotina. Apertamos as mãos. Sejam bem-vindos a bordo, disse, enquanto nos levava até a porta. Eu passei com louvor. Os meses seguintes foram uma enxurrada de exames em Soraya. Temperatura corpórea basal, exames de sangue para cada hormônio concebível, exames de urina, algo chamado teste de muco cervical, ultrassons, mais exames de sangue, mais exames de urina. Soraya passou por um procedimento chamado histeroscopia. O Dr. Rosen introduziu uma sonda telescópica no útero de Soraya para dar uma olhada. Ele não descobriu nada. Sangue é uma coisa poderosa, Bachman. E quando você adota, não sabe que sangue está trazendo para dentro de casa. Se vocês fossem americanos, isso não teria importância. Aqui, as pessoas casam por amor. O nome da família dos antepassados nunca entra na equação. Eles adotam da mesma maneira também, desde que o bebê seja saudável. Todo mundo fica feliz, mas nós somos afegãos, Bakken. Será que o peixe já está pronto? Perguntou Soraya.
O olhar do general Taheri continuou pairando sobre a filha. Deu um tapinha no joelho dela. Sinta-se feliz por ter boa saúde e um bom marido. O que você acha, Midian? Perguntou Kala Jamila. Botei meu copo num beiral onde uma fileira de seus vasos com gerânios gotejava. Acho que concordo com o general Saib. Mas, mais confiante, o general aqueceu e voltou para a grelha. Todos tínhamos as nossas razões para não adotar. Soraya tinha as delas, o general tinha as dele. E eu pensava o seguinte, que talvez alguma coisa, alguém ou algum lugar tivesse resolvido me negar a paternidade pelas coisas que eu havia feito. Esse fosse o meu castigo. Quem sabe com toda a justiça. Não era para ser, dissera Kala Jamila. Ou talvez era para não ser. Alguns meses mais tarde, usamos o adiantamento do meu segundo livro para dar entrada numa bela casa vitoriana de 2 quartos em Bernal Heights, em São Francisco. Tinha o telhado inclinado, assoalho de madeira e um minúsculo quintal que terminava num solário com uma churrasqueira. O general me ajudou a polir o assoalho e pintar as paredes. Kala Jamila reclamou por nos mudarmos para um lugar a 1 hora de viagem, principalmente por achar que Soraya precisava de todo o amor e todo o apoio que pudesse ter, sem perceber que justamente seus bem-intencionados, porém excessivos cuidados eram motivo para Soraya querer se mudar. Às vezes, com Soraya dormindo ao meu lado, eu ficava na cama ouvindo a porta de tela abrir e fechar com a brisa, os grilos cantando no quintal, e conseguia quase sentir o vazio do útero de Soraya como uma coisa viva e respirando. Aquele vazio havia se infiltrado no nosso casamento, nas nossas risadas, nos nossos gestos amorosos. E tarde da noite, no escuro do nosso quarto, eu sentia aquele irradiar de Soraya e ficar entre nós dois, dormindo entre nós dois, como uma criança recém-nascida. Junho de 2001. Botei o telefone no gancho e o fitei por um longo tempo. Só quando a Flaton me assustou com um latido, percebi quão silenciosa estava a sala. Soraya tinha baixado o som da TV. Você parece pálido, amigo, comentou ela no sofá. O mesmo que os seus pais nos deram de presente para o nosso primeiro apartamento. Estava deitada com a cabeça de Aflaton no colo, as pernas encolhidas debaixo das almofadas gastas. A atenção se dividia entre um documentário especial sobre a situação dos lobos em Minnesota e a correção de ensaios de alunos de suas aulas de verão. Ela já lecionava na mesma escola havia 6 anos. Sentou-se e Aflaton pulou do sofá. Foi o general quem deu esse nome ao nosso Cocker Spaniel, que significa Platão em persa. Porque se examinássemos com atenção e por muito tempo os olhos negros do cão, seríamos capazes de jurar que ele estava tendo sábios pensamentos. Agora era possível ver uma tira de gordura, só um começo, sob o queixo de Soraya. Os últimos 10 anos tinha acolchoado um pouco as curvas de seu quadril e pintado algumas mechas cinzentas nos cabelos pretos. Mas ela continuava com as feições de uma grande princesa, com suas sobrancelhas de pássaro em voo e o nariz elegante, curvado como uma letra de antigos escritos árabes. Você parece pálido, repetiu Soraya, colocando a pilha de papéis sobre a mesa. Eu precisava ir ao Paquistão. Agora ela se levantou. Paquistão? Hakim Khan está muito doente. Ao dizer isso, sentia um aperto no peito. O antigo sócio de Kaka?
Ela não tinha conhecido Hakim Khan, mas eu conversei muito com ela sobre ele, concordei com a cabeça. Ah, disse ela, sinto muito, Ami. Não éramos muito próximos, disse. Quando eu era garoto. Não, aliás, perdão. Nós éramos muito próximos, disse. Quando eu era garoto, ele foi o primeiro adulto que vi como amigo. Visualizei Baba e ele tomando chá no escritório de Baba. Depois, fumando perto da janela, uma brisa com perfume de rosa soprando pelo jardim e entortando as duas colunas de fumaça. Eu me lembro de você ter falado sobre isso, disse Soraya. Fez uma pausa. Quanto tempo você vai ficar lá? Não sei. Ele quer me ver. Será que... Sim, é seguro. Vai dar tudo certo, Soraya. Era a pergunta que ela queria fazer desde que recebeu a notícia. 15 anos de casamento tinham se transformado em telepatas. Vou sair para dar uma volta. Quer que eu vá com você? Não, prefiro ir sozinho. Fui de carro até Golden Gate Park e andei pelo Lago Spreckles, na ala norte do parque. Era uma linda tarde de domingo, o sol cintilava na superfície da água, onde navegavam dezenas de miniaturas de barcos, propelidas por uma célebre brisa de São Francisco. Sentei num banco do parque. Vi um homem jogando bola com o filho, dizendo-lhe para não lançar a bola de lado, para lançar por cima do ombro. Olhei para cima e vi duas pipas vermelhas com longas caudas azuis. Flutuavam acima das árvores, do lado oeste do parque, depois dos moinhos. Pensei em um comentário feito por Hakim Khan pouco antes de desligarmos. Um comentário casual, quase uma reflexão de última hora. Fechei os olhos e o vi do outro lado de uma ligação interurbana cheia de chiados. Vi seus lábios entreabertos, a cabeça inclinada para um lado. Até mais, pessoal. Até a próxima aula. Abraço.